Salve rapaziada, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando e hoje vamos começar a aula 5 que fala sobre gráficos de funções e algumas características delas. Primeiro vamos lembrar de alguns conceitos que a gente viu ano passado para que a gente consiga construir os gráficos da função. A primeira coisa que a gente vai precisar lembrar é o conceito de plano cartesiano. O plano cartesiano são duas retas numéricas perpendiculares que se cruzam no zero. A reta horizontal representará o eixo x e a reta vertical representará o eixo y. Mas nós temos nomes para essas retas. Então, o eixo horizontal, que é o eixo do x, a gente diz que é o eixo das abscissas. E o eixo vertical, o eixo do y, a gente chama de eixo das ordenadas. Dessa maneira, a gente vai acabar dividindo o plano cartesiano em 4 partes. Essas partes a gente chama de quadrantes. Começando na parte direita superior, a gente tem o primeiro quadrante, e aí no sentido anti-horário a gente vai contando os quadrantes. Então, na parte esquerda superior, o segundo quadrante, na parte esquerda inferior, o terceiro quadrante, e na parte inferior direita, o quarto quadrante. A identificação desses quadrantes ajuda a gente a localizar certos pontos no plano cartesiano. O gráfico de uma função nada mais é que a união de vários pontos que obedecem à lei da função. E esses pontos a gente consegue localizar no plano cartesiano graças ao par ordenado. E ele é chamado assim porque ele precisa de duas informações e nessa ordem. Então, primeiro a gente vai dar a informação da abscissa e depois da ordenada. Como, por exemplo, o ponto P, 1, 5. Significa que ele tem a abscissa 1 e a ordenada 5. Então, esse ponto, na hora de localizar no plano cartesiano, ele vai estar uma unidade para a direita da origem e 5 unidades para cima da origem. E você tem que tomar muito cuidado com a ordem, porque, por exemplo, o ponto Q, de coordenadas 5, 1, ele já tem uma outra localização no plano cartesiano. Ele tem a abscissa 5 e ordenada 1, ou seja, ele está localizado 5 unidades para a direita e 1 unidade para cima. Mais um exemplo, nós temos o ponto R, de abscissa menos 5 e ordenada 1. Então, ele tem 5 unidades para a esquerda e 1 unidade para cima. E o último exemplo que eu trago é o ponto S, de abscissa menos 2 e ordenada menos 3. Ou seja, ele está localizado a 2 unidades à esquerda do zero e 3 unidades abaixo. Agora tente você. Identifique os pares ordenados de cada ponto dado no plano cartesiano abaixo. Eu aconselho que você pause o vídeo e logo eu darei a resposta. Vamos conferir as respostas? Temos que o ponto A é o ponto de coordenadas 4 e 7, o ponto B de coordenadas 8 e menos 9, o ponto C de coordenadas menos 2 e 2, o ponto D de coordenadas menos 5 e menos 4 e o ponto E de coordenadas 5 e 3. Agora vamos dar uns exemplos de construção de gráficos de algumas funções. Ao longo do ano a gente vai estudar alguns tipos de funções e o comportamento do gráfico de cada uma dessas funções. Mas aqui nós vamos construir de uma maneira mais elementar, usando uma tabela. Então, no primeiro exemplo, eu tenho uma função f, cujo domínio é esse conjunto A, e veja que eu grifei de vermelho aqui o conjunto A, e vai para um contradomínio, que é o conjunto dos reais. O conjunto A é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai transformar, segundo a lei da função, f de x igual a 2x menos 4. Então, a gente vai montar uma tabela com 3 colunas, onde na primeira coluna você vai determinar os valores do seu domínio. No nosso caso, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Na coluna do meio você vai utilizar para fazer as contas e na coluna da direita você vai determinar o par ordenado resultante. Então, primeiro a gente tem o 0 como um primeiro domínio, então nós temos que fazer a conta do f do zero, ou seja, se a função é 2x menos 4, a gente vai fazer 2 vezes 0 menos 4, gerando menos 4 como valor do y. Então, o nosso par ordenado é o par 0 menos 4. O segundo valor é o 1. Então, para x igual a 1, a gente vai fazer o f de 1, ou seja, 2 vezes 1 menos 4, gerando o valor menos 2. Então, o par ordenado resultante é 1 menos 2. E assim você vai fazendo para todos os outros valores. Para x igual a 2, gerando o valor 0, e o par ordenado 2, 0. Para x igual a 3, gerando o 2 como resultado. Então, temos o par ordenado 3 e 2. Para x igual a 4, temos que o resultado é 4, gerando o par ordenado 4, 4. E por fim, para x igual a 5, gerando o resultado 6 e o par ordenado 5, 6. Agora você utiliza o plano cartesiano para localizar todos esses pontos no plano. Dessa maneira.
E esse é o gráfico dessa nossa função f. Perceba que este gráfico é formado por pontos isolados, porque afinal a gente só tem 6 elementos no nosso domínio, diferente do gráfico 2. A lei da função é a mesma, g de x é igual a 2x menos 4, porém o que difere aqui é o conjunto domínio, que antes era um conjunto A com 6 elementos e agora na verdade é o conjunto dos números reais. Como temos o domínio sendo o conjunto dos números reais, a gente pode pegar qualquer valor para a nossa coluna do x. Então, neste caso, eu fiz exatamente os mesmos valores do exemplo passado, gerando aí exatamente, então, os mesmos pares ordenados, porque a lei da função é a mesma. Mas o que vai diferenciar esse gráfico do gráfico passado? Vai diferenciar que, por ser um conjunto domínio que é infinito, ou seja, valem todos os números reais, agora a gente pode ligar esses pontos que a gente encontrou na tabela. Então, só para enfatizar, a gente consegue ligar esses pontos porque todos os infinitos pontos que há entre esses pontos que eu escolhi também são válidos para essa nossa função. Eles estão todos desenhados aqui nessa reta. E o último exemplo de gráfico de função que a gente vai fazer aqui é dessa função h, onde o nosso domínio é um intervalo fechado do 0 até o 4. Então veja que ele é um conjunto infinito, mas são todos os números que estão entre o 0 e o 4, contando com 0 e contando com 4. E a lei da função de h é h de x igual a 2 elevado a x. Então, a ideia que a gente está fazendo até então vai se repetir, montar a tabela contendo aí as 3 colunas, onde na primeira você vai colocar os elementos que você deseja para calcular para x. Na segunda coluna você vai efetuar os cálculos e na terceira, então, gerar aí o par ordenado resultante. Como o nosso intervalo vai de 0 até 4, então eu utilizei somente os valores inteiros de 0 até 4. Mas você poderia usar qualquer outro valor quebrado que esteja nesse intervalo. Então nós temos que se x igual a 0 vai ficar 2 elevado a 0, que gera o 1. Portanto, o par ordenado vai ser 0, 1. Para x igual a 1, nós temos 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então o par ordenado vai ser 1, 2. Para x igual a 2, nós teremos 2 elevado a 2, que vai dar 4. E o par ordenado resultante é 2, 4. Para x igual a 3, 2 elevado a 3, que dá 8, gerando o par ordenado 3, 8. Para x igual a 4, 2 elevado a 4, que dá 16. E o par ordenado resultante é 4, 16. Colocando esses pontos num plano cartesiano, você pode ligar eles, só que você não pode passar com esse teu gráfico para a esquerda do 0 nem para a direita do 4. Por quê? Porque esse gráfico ele somente existe desse período do 0 até o 4. Então isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado com o domínio da tua função, porque ele te diz onde a função ela existe. Para fora disso, nada de gráfico pode existir. Esse gráfico eu acabei gerando num programinha que eu já falei para muitos de vocês que eu gosto de usar, que é o programa GeoGebra. Ele é um programa bem fácil de achar na internet, gratuito, está em português, bem leve, bem fácil de aprender a mexer nele. Então eu super indico que você baixe ele para o seu computador ou até mesmo para o smartphone. Ele tem um aplicativo lá para que ele auxilie nos seus estudos com relação à função. E para que você tenha uma ideia de como é que funciona o GeoGebra, eu vou fazer 3 exercícios aqui, eu vou construir 3 gráficos de função utilizando o programa. Eu vou construir o gráfico da f de x igual a menos 2x mais 3, g de x igual a x² mais 3x menos 4, e h de x igual a x² sobre x² menos 1. Então vamos para a primeira função, menos 2x mais 3. Essa aqui é a tela do GeoGebra, e você tem aqui a janela da álgebra. Tudo que você for adicionando aqui vai aparecer como dado aqui nessa janela da esquerda. Aqui nós temos o plano cartesiano, mas o que é importante aqui para nós é esse quadrinho aqui de baixo da entrada. Aqui que a gente vai colocar a lei da função. Então eu vou colocar aqui f de x igual a menos 2x mais 3. E apertar Enter. Então, na janela da esquerda já apareceu a minha função f de x e aqui está o gráfico da função. A segunda função é g de x igual a x² mais 3x menos 4. Então, para que essa função que esteja aqui não me confunda, eu posso vir apertar nesse botãozinho azul para desligar ela. Ela ainda existe, caso eu queira retomar, eu posso ligar ela de novo. Mas por hora vamos desligar ela. Então, vamos escrever a função g de x aqui. G de x igual. E quando eu for escrever o x², eu tenho que escrever o x
o sinal do circunflexo e o 2. Mais 3x menos 4. Enter. Então está aqui, ele já vai alternando as cores, mas é legal que dá para ver o comportamento dessa função e por onde ela está passando e de que maneira ela é desenhada. E a última função é h de x é igual a x² sobre x² menos 1. Então vamos desligar essa função g para não confundir a gente e vamos fazer a h de x aqui na caixa de entrada. h de x. Essa função eu coloquei aqui para você ver como o desenho da função pode ficar bem maluco. Igual a x circunflexo 2. Para escrever a fração eu vou colocar a barra. E aí, como eu tenho x² menos 1 no denominador, eu preciso utilizar os parênteses. x² menos 1. Enter. Na janela da esquerda você pode ver que eu coloquei a função na sua forma correta. E aqui está dada a nossa função em roxo. E ela é uma função bem maluca, que uma hora ela cresce, outra hora ela faz uma curva, depois decresce. E assim você pode estudar bem melhor a sua função, que você não precisa desenhar o gráfico, o programa faz isso para você. Agora nós vamos estudar algumas características de funções, algumas coisas que acontecem durante o estudo das funções e acabaram recebendo alguns nomes específicos. Então, o primeiro estudo é sobre a paridade de uma função. Isso mesmo, a função ela pode ser par ou ela pode ser ímpar, e aqui nesse caso ela pode ser nenhuma das duas ainda. Então, o que é uma função par? A gente diz que uma função é par quando a gente consegue verificar que um f de x gera o próprio valor do f do menos x. Ou seja, o valor da função de um número é igual ao valor da função do seu simétrico. Então eu peguei como exemplo a função f de x igual a x², que é uma função mais básica. Aqui nesse quadrinho de baixo eu fiz a função aplicada para 3 e para menos 3. Ou seja, o 3 e o seu simétrico. Note que o f de 3 é 3², ou seja, dá 9. E o f do menos 3 é menos 3², que também é 9. Então você percebe que tanto o f de 3 quanto o f do menos 3 gerou o mesmo valor, 9. Portanto, aqui nós temos um exemplo de uma função em que f de x é igual a f de menos x. Na verdade, para que ela seja par, ela tem que valer para qualquer valor de x no seu domínio. Mas aqui eu fiz com 3 e com menos 3 para se tornar um exemplo mais simples. O gráfico da função f de x igual a x² está desenhado aqui do lado e aqui temos uma observação. Sempre que a gente tem uma função par, a gente tem essa característica sobre o gráfico da função. O gráfico vai apresentar uma simetria com relação ao eixo das ordenadas, o eixo y. Então, é como se fosse um espelho. Como se esse gráfico da função do lado direito do eixo y estivesse espelhado para o lado esquerdo. Então, repetindo, toda função par ela tem um espelhamento do seu gráfico com relação ao eixo das ordenadas. E o que é uma função ímpar? A função ímpar tem uma definição levemente diferente da função par. A gente vai dizer que uma função é ímpar quando f de x for igual a menos f de menos x. Ou seja, o valor da função tem que ser o oposto do valor da função do seu simétrico. Como exemplo, temos a função f de x igual a x ao cubo. E para ficar claro, eu peguei os números 2 e menos 2. Então, um f de 2 é 2 ao cubo, que dá o 8. E o f de menos 2 é menos 2 ao cubo, que dá menos 8. Então, você percebe que o f de 2 é justamente o simétrico do f do menos 2. Portanto, temos um caso onde f de x é igual a menos f do menos x, ou seja, uma função ímpar. E o seu gráfico também tem uma característica importante, interessante. O gráfico de uma função ímpar ela também possui uma simetria, mas agora com relação ao ponto de origem, ao ponto zero. Ou seja, seria um espelhamento duplo. O gráfico que está aqui no primeiro quadrante, esse desenho, ele vai ter um espelhamento primeiro para a esquerda e depois para baixo. E algumas funções não têm paridade nenhuma, ou seja, não é par e não é ímpar. Como, por exemplo, a função f de x é igual a x ao cubo mais x². Então, novamente, eu peguei os números 2 e menos 2. E se você calcular o f de 2, 2 ao cubo mais 2 ao quadrado, isso dá 12. E se você calcular o f do menos 2, menos 2 ao cubo mais o menos 2 ao quadrado, isso vai dar menos 4. Ou seja, não deu um igual ao outro e nem deu um igual a menos outro. Ou seja, não deu par e nem ímpar. E o gráfico da função também já sugere isso.
não possui uma simetria com relação ao eixo das ordenadas, nem possui uma simetria com relação à origem. Ou seja, uma função sem paridade não possui simetria alguma. E agora eu vou falar de outras características de funções. Elas podem receber esses 3 nomes: sobrejetora, injetora ou bijetora. Vamos ver cada um deles. Dizemos que uma função é sobrejetora quando o contradomínio dessa função é igual à imagem dela. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aí em forma de diagrama é essa função que vai de A para B, onde o elemento 1 está ligado com o 2 está ligado com o 3 está ligado com o 3 também e o 4 com o 4. Você percebe que o contradomínio aí é o próprio conjunto B, 2, 3 e 4, e imagens são os valores que receberam setinha. E nesse caso é o próprio 2, o 3 e 4. Então o contradomínio B coincide com o conjunto imagem 2, 3 e 4. Então aqui nós temos uma função sobrejetora. Um segundo exemplo, nós temos aí uma função de A para B, onde o conjunto A 1, 2, 3, 4 está ligado ao conjunto 2, 3, 4, 5, 6, que é o conjunto B, de forma que o 1 está ligado com o 2 com o 3 com o 3 e o 4 do A está ligado ao 6. Nesse caso, nós temos que o contradomínio é o conjunto 2, 3, 4, 5, 6, porém o conjunto imagem é o conjunto 2, 3 e 6. Neste caso, o contradomínio não é igual à imagem, então essa função não é sobrejetora. Mas como fica essa definição de sobrejetora com a lei da função, professor? Eu trouxe 2 exemplos aqui, onde a lei da função é a mesma, né? F de x igual a x², nos 2 exemplos. E aqui nós temos que a primeira é f, que vai dos reais para os reais positivos, contando com zero. Mas na segunda não, na segunda é f, que vai dos reais para os reais, então valem todos, inclusive os negativos. Então a primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que o contradomínio dessas funções são diferentes. Na primeira são os reais positivos, então eu ressaltei aqui de verde a parte dos reais positivos, enquanto que na outra são todos reais, ou seja, valem os negativos também. Mas o conjunto e imagem são aqueles valores que você consegue obter através da função. E quando você faz x ao quadrado, qualquer valor que você for fazer ao quadrado vai gerar um valor positivo. Então eu só consigo obter através dessa função valores positivos. E eu então notifiquei aqui de vermelhinho, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo. E aqui então você vai perceber que no primeiro exemplo a gente tem que o contradomínio são reais positivos e a imagem também. Logo a função é sobrejetora. Já no segundo exemplo não. No segundo nós temos que o contradomínio é reais e a imagem são reais positivos. Então o contradomínio é diferente da imagem, logo ela não é sobrejetora. Uma função ela é injetora se você toma 2 domínios diferentes, ou seja, um x1 diferente de um x2, e acaba gerando imagens diferentes. Então, o primeiro exemplo com o diagrama, nós temos aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6, onde o elemento 1 está associado ao 2, o 2 está associado ao 3, o 3 ao 4, e o 4 associado ao 6. Você vai perceber que essa função ela é injetora porque quando você pega elementos do domínio diferentes, eles estão ligando a imagens diferentes. Não tem nenhum 2 elementos aqui de A que estão ligando no mesmo elemento de B. Diferente do que acontece no segundo exemplo. O conjunto A 1, 2, 3, 4 e o conjunto B 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora o 1 está ligado no 2, o 2 está ligado no 3, o 3 está ligado no 3 também e o 4 ligado no 6. Então aqui não é uma função injetora, porque tanto o 2 quanto o 3, que são 2 domínios diferentes, estão ligando numa mesma imagem. E aí, como exemplos com funções, a gente tem aí o primeiro exemplo, que é a função f, que vai de R em R, onde f de x é igual a x. E o segundo exemplo, que é a f, que vai de R em R, onde f de x é igual a x². Já estão aqui os gráficos das funções, mas para poder analisar mais facilmente se essa função é injetora ou não, a gente usa um teste. E esse teste a gente chama de teste de retas paralelas. Esse teste consiste em você desenhar várias retas paralelas durante o teu gráfico e analisar em quantos pontos essas retas cortam o seu gráfico. Se cortar em apenas um ponto, significa que essa função ela é injetora. Se uma dessas retas paralelas ao eixo x cortar em 2 ou mais pontos no gráfico, aí a função não é injetora. Então, no primeiro exemplo,
f de x igual a x, o gráfico é uma reta inclinada. E você percebe que não importa quantas retas paralelas ao eixo x eu faça, essas retas cortam apenas em um ponto. Já no segundo exemplo, do f de x igual a x², você percebe que as retas paralelas vão cortando o gráfico em mais de um ponto. Então eu peguei apenas uma reta paralela aqui para mostrar que essa reta vai cortar o gráfico em 2 pontos. Então essa função não é injetora. E dizemos que uma função é bijetora quando ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Quando ela é sobrejetora e injetora. Como exemplo, nós temos aí em diagramas o conjunto A 1, 2, 3, 4 e o conjunto B 2, 3, 4, 5, ligando o 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 4 e o 4 no 5. Então você percebe que essa função ela é bijetora porque ela é sobrejetora, o contradomínio é exatamente igual à imagem da função, que é o conjunto 2, 3, 4, 5, e ela é injetora porque elementos diferentes do domínio estão ligando elementos diferentes do contradomínio. E para dar um exemplo lá com lei de função, nós temos a própria f de x igual a x, que é a função cujo gráfico é uma reta inclinada. Você vai perceber que o contradomínio dessa função é o conjunto dos números reais, e nessa função você consegue obter qualquer número real a partir dela, então a imagem também é o conjunto dos números reais. Sendo assim, a função ela é sobrejetora, porque o contradomínio é igual à imagem. E a gente já viu no slide anterior que, pelo teste das retas paralelas, elas cortam apenas o gráfico apenas em um ponto. Então ela é injetora. Portanto, se ela é sobrejetora e injetora, a gente diz que ela é bijetora. Mas aqui vale uma observação que essas são características que nem todas as funções possuem. Uma função ela pode ter nenhuma dessas características. Que bacana, né, pessoal? Então partiu exercitar. Vamos fazer a leitura do capítulo da apostila que fala sobre gráficos de funções e as características. Vamos tentar resolver os exercícios, anotar as dúvidas, para que numa próxima live a gente possa saná-las. No mais, um grande beijo e um abraço para todos. Tchau!